Eu ia começar a gravar, só que parece que eu tô no backrooms do Quinto dos Infernos. Então, eu acho que eu vou me obrigar a colocar mais algumas coisas nesse quarto. Pra não... Parece que eu sou gigante e que eu tô no Quinto dos Infernos. Gente, por favor. Vamos arrumar o quarto comigo. Bom, o cenário ainda tá uma merda e começou a chover pra caralho e tá escuro o céu, sendo que agora são 11 horas da manhã. Mas tudo bem, vamos continuar, porque hoje o assunto é super interessante. Hoje eu vou explicar pra vocês alguns dos cancelamentos do Monark. Quando eu digo alguns, eu só vou mencionar, assim, os mais polêmicos, porque ele tem tantos, mas tantos cancelamentos, gente, que se eu for mencionar um por um, caralho da Silva, né? O vídeo aí eterno. Oh, meu Deus. Esse vídeo é realmente só pra quem quer ter um geralzão de por que a galera não gosta do Monark e por que ele é tão odiado. Antes do vídeo começar, eu também quero falar 3 coisas. A primeira coisa é, obrigada a membros por não terem desistido de mim. Gente, faz 2 semanas que eu não posto nos membros porque estou entre a vida e a morte, mas sexta-feira, quando eu sair da última prova prática de laboratório, eu vou ser uma nova mulher e eu vou postar aí vários vídeos para os membros. Só aguardem, só esperem. Eu também quero mandar feliz aniversário pra mãe dessa pessoa aqui. E, gente, como que vocês assistem meus vídeos com a mãe de vocês? Enfim, eu também quero mandar um salve para o Marco. Laura, quem é Marco? Bom, gente, eu também não sei, mas eu sei que ele faz sushi no lugar que eu peço sushi e ele falou que me conhece. Então aí, um salve pra você mesmo, Marco. Você mesmo que faz sushi. Bom, mas vamos começar. Quando que o Monark entrou na internet? No ano de 2010, o Monark criou o canal Random Plays no YouTube, onde ele postava gameplays de Minecraft e ele também ensinava aí os seus seguidores a jogar Minecraft. Ele teve um crescimento bizarro. Tanto que, em 2013, ele já era o maior canal de Minecraft do YouTube Brasil. E, se não me engano, ele chegou até a ser o maior canal do YouTube Brasil por um tempo. E, gente, todo mundo conhecia o Monark. Não tem como não conhecer o Monark. Assim, eu não assisti os vídeos dele, mas, obviamente, eu conhecia ele porque, bom, eu gostava mais do Venom. O tempo passou, ele deu uma cansada de Minecraft e ele tentou começar um conteúdo meio Felipe Neto, de óculos de sol, uma coisa meio sincerona, uma coisa meio assim. Só que não deu muito certo, até porque grande parte dos seguidores dele eram crianças, então, tipo, não fazia muito sentido. E ele deu uma brochada aí com o YouTube, com a criação de conteúdo, e ele ficou meio depressivo e meio na merda por um tempo. Até que em 2018, ele apareceu das cinzas com o Flow Podcast, juntamente com o Igor 3K. O Igor 3K também é um influenciador da área dos games aí, pra quem conhece o David Jones, vocês devem lembrar dele dos vídeos. Enfim, eles se juntaram e criaram o Flow Podcast. Nessa época, em 2018, o podcast obviamente já era uma coisa, mas não era tão mainstream. Não era todo mundo que conhecia podcast e que escutava podcasts. Com o Flow Podcast, em pouco tempo também, eles se tornaram os maiores do ramo. Gente, vamos lá. No início, chamou muita atenção que o Monark tinha voltado das sombras pra fazer um podcast, que já era uma coisa que a galera não entendia direito o que era. E daí o povo começou a assistir e começou a entender e começou a gostar e eles começaram a trazer várias pessoas extremamente relevantes em várias áreas e isso começou a atrair muita gente, muita repercussão pra eles. E o Monark voltou a seu auge de visibilidade. E daí, gente, eu quero que vocês entendam que desde o início do podcast, o Monark já era um pouco assim... As pessoas já tinham algumas opiniões um pouco fortes sobre o Monark. Por quê? Quando as pessoas voltaram a assistir ele, as pessoas esperavam uma pessoa diferente do que elas encontraram. O Monark, de 2018, já tava fumando maconha, já tava falando um pouco de merda, e vendo podcasts dava pra ver que ele é um pouquinho assim, mimado, um pouquinho sem noção, e o povo já começou a ficar meio assim com ele. Tanto que em vários podcasts ele só tava extremamente chapado, não falando nada com nada, e quem tava tendo que fazer o negócio acontecer era só o Igor 3K. Além disso, o Monark era abertamente de direita e ele postava algumas coisas no Twitter e tinha algumas opiniões que a galera não gostava. Mas até 2020 tava tudo bem, o povo tava aguentando e o povo tava gostando do Monark. Até que em 2020 foi quando as coisas começaram a escalonar pra merda total e pra desgraça
total. O Monark já tinha algumas opiniões polêmicas sobre a pandemia. Ele já era contra a vacinação, ele já era contra a quarentena, ele falava que a quarentena não mudava nada, não ajudava em nada. Enfim, ele já tinha algumas opiniõezinhas assim que a gente sabe como que é, como que funciona. E em 2020 também, ele chamou o Xbox Mil Grau para o Flow Podcast. Gente, pra quem não sabe, o Xbox Mil Grau era um streamer, eu não sei se ele tá na internet ainda, mas ele era abertamente racista e de extrema direita. Eu vou deixar aqui alguns clipes dele falando loucuras totais, mas tem muito mais, se vocês pesquisarem, tem muito mais coisa dele falando coisa muito pior até, e tem tweet dele falando sobre, enfim, brancos serem superiores a negros e... Ai, gente, uma loucura. A cultura negra é essa? Então é bem bosta mesmo, hein? Tem que voltar pra senzala tudo mesmo. Meu então. Deus do céu, cara. Olha o que o cara me fala no deixar de ser chat. escravo. Não vejo como pessoas, assim. Eu vejo só como uma racinha, uma sub-raça, em que você vai humilhando ali, né? Igual os nazistas fizeram com o judeu. Eu vejo assim, com os sonistas, né? Você vai humilhando ali. Não vejo como gente. Depois do Hitler, o alemão que eu mais gostei é ela. Compra Doritos preto, é muito bom. Ah, eu não gosto de preto. O tempo eu não como, parece que tá voltando alguma coisa aqui, ó. Passando até mal. Tô até branco, eu acho. Graças a Deus. Eu vi os escolhidos lutando. Vai ver sua irmã não tá chorando agora, sendo estuprada pelo seu pai, ô filho da puta. E a única verdade que eu falo aqui é que a sua irmã tá sumida desde quinta-feira e só vai ser encontrada no carnaval com mais 15 de esperma encontrado, sendo 2 deles de animal doméstico. Filha da puta, vai chupando. E quando perguntaram pro Monark e pro Igor 3K por que eles deixaram o Xbox Mil Grau ir no podcast, sendo que ele já era abertamente racista, o Monark disse que ele não queria censurar convidados e que ele queria ali ter o Flow como um lugar aberto para todo tipo de gente vir e falar suas opiniões, enfim. Então, em 2021, o Monark fez o seguinte tweet: ter uma opinião racista é crime. E, juntamente com o negócio do Xbox Mil Grau, com ele ser contra a pandemia, gente, contra a pandemia é foda, né? Com ele ser contra a quarentena e anti-vacina, coisa assim, isso aqui foi uma bomba no Twitter. Tava todo mundo falando sobre isso. Eu lembro que, tipo assim, teve uns 4 dias que a internet era unicamente essa porra desse tweet do Monark. E deu merda pro Flow, óbvio. Tanto que eles perderam um puta de um patrocínio que eles tinham com o iFood. E que, gente, devia ser uma graninha, hein? Perderam uma graninha aí. Eu vou aqui também mencionar algumas outras opiniões do Monark. Ele comparou homofobia com preferência pessoal, disse que indígenas deveriam monetizar as suas terras e afirmou que a economia do Nordeste era baseada em cargos públicos. E mais um monte de besteira e linhas de raciocínio que ele não terminava e, na verdade, nem começava. Ele só falava palavras sem sentido no meio dos podcasts e daí, tipo... Aqui nesse momento ele também começou a defender muito liberdade de expressão. Só de pensar em liberdade de expressão tá me dando estresse pós-traumático. Bom, mas foi em 2022 que a merda realmente aconteceu. Durante o episódio do Flow Podcast, o Monark afirmou que um partido nazista deveria ser permitido por lei. Ele também falou que as pessoas deveriam ter o direito de ser anti-judeus. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Isso aqui foi uma bomba atômica no Flow Podcast. Basicamente, o Flow perdeu a monetização dos 7 canais que eles tinham. Eles perderam 100% dos patrocinadores. E eles... Gente, fudeu. Acabou o Flow, basicamente. Acabou o Flow Podcast. Eu acho que foi 1 dia depois, 2 dias depois. Enfim, no próximo episódio do Flow, depois disso aqui, o Monark apareceu e falou que ele tinha decidido sair ali do Flow e seguir
por outras bandas. Depois disso, ele tentou criar um novo podcast, só que ele foi banido de todas as redes sociais. E a galera zoou isso aqui porque uma vez ele falou que ele era dono dos meios de produção. Gente, isso aqui foi um raio. Enfim, ele falou que ele era o dono dos meios de produção porque ele tinha o canal dele no YouTube. Então, ele teve as contas bloqueadas por uma decisão judicial ligada ao STF, ele foi acusado de espalhar fake news sobre o sistema eleitoral, ele criou novas contas mesmo sendo proibido, então ele tomou mais punição ainda, e em 2024 o canal do YouTube dele foi excluído por violar diretrizes da comunidade. Aqui muita gente ficou do lado do Monark porque as pessoas estavam falando que ele só disse algo e que todo mundo tava levando isso muito ao pé da letra, sendo que várias outras pessoas, vários outros influenciadores realmente chegaram a cometer os crimes e não tiveram suas contas banidas. Mas bom, ele foi morar nos Estados Unidos e... Gente, meu Deus. Bom, nos Estados Unidos ele terminou de virar um conspiracionista. Ele realmente achava, ainda acha um pouco, que o mundo inteiro está contra ele. Tipo, literalmente, ele acha que, tipo... os políticos, que o FBI, sei lá, eu nem sei quem que tá. Eles estão contra nós, eles quem? Todo mundo. Em 2024 também, ele chegou a comparar a situação que ele estava vivendo, de ter as suas contas banidas, com o Holocausto. E daí isso aí gerou, né, uma nova onda de críticas aí também, né? Caralho, monarquia. Puta que pariu! Bom, mas depois ele virou um tremendo conspiracionista. Inclusive, vocês devem ter visto aí um corte dele falando que o governo tava pegando bebês e transicionando eles de gênero para então, sei lá o que o governo queria com isso, não sei, mas o governo aparentemente tá fazendo isso aí. Porque o Monark foi casado 3 anos com uma mulher trans. E aqui tem outra coisa, eu não entendi se o Monark realmente foi casado 3 anos com uma mulher trans, ou se ele, tipo assim, decidiu que a ex dele é uma mulher trans por nenhum motivo, e ele tá surtando. Eu acho que ninguém entendeu, nem ele entendeu. Falou que você namorou Uma trans. Bom, eu já falei isso nesse... E como é que você descobriu que... Esse mundo, eu não sei com certeza, tá ligado? É o que eu acho. Esse mundo é do Satanás, cara. Tem um monte de crianças. Eles têm os rituais satânicos. O mundo parece que é mesmo. Eles têm o ritual satânico deles, e um dos rituais satânicos é o sacrifício do primogênito. E tem essa galera da máfia... O que é isso? O sacrifício do primogênito é um bagulho que tem desde a época do Egito Antigo, mano. Entendeu? Que o deus dele, o Satanás lá, pediu que sejam sacrificados os primogênitos da galera, de uma galera aí. E tem uma galera que pertence a uma máfia, uma espécie de máfia, que parte do acordo deles pertencerem a essa máfia é terem que sacrificar o seu primogênito. E aí o sacrifício é transformar o homem primogênito em mulher. Então, nesses hospitais aí, tem um monte de corrupção e tem um monte de hospital fazendo cirurgia em bebês ou em crianças de 3 anos de idade, sei lá, para transformar eles em homens, em mulheres. Homens e mulheres. Esse é o caso. Quando é feito muito criancinha, 3 anos ou bebê, e aí eles colocam aqueles chips hormonais, né, que duram anos, né? O bebê não vai se desenvolver as feições masculinas da puberdade. Então vai ficar muito, mas muito parecido com uma mulher. Sim, ao ponto de você não conseguir saber a diferença, entendeu? Que eu acho que era o caso da minha ex-namorada, ex-esposa, no caso. Que eu acho que era. Às vezes não é, às vezes eu tô falando loucura e desculpa se isso tá... Bom, mas agora eu vou entrar um pouco nessa treta atual que tá acontecendo no Monark e eu vou falar bem por cima, tá, gente? Bem por cima, mas se você pesquisar no YouTube, tem 1 bilhão de vídeos falando sobre isso. O que aconteceu foi basicamente que o Monark falou num podcast que o Igor 3K tá devendo uma grana pra ele, porque quando o Monark saiu do Flow, ele vendeu a parte dele no Flow por 10 milhões de reais. Só que o Flow tava quebrado, né, completamente quebrado, porque eles perderam
tudo, basicamente. Então, ele aceitou receber não sei quantas mil vezes aí de $5.000 por mês até fechar esses 10 milhões. Só que ele falou que, na verdade, ele não deveria receber esses $5.000 e que ele tava recebendo essa grana enquanto o Flow tava se reerguendo. Só que o Flow já se reergueu e ele deveria receber o valor de $50 mil por mês e que ele não tava recebendo essa grana. E ele basicamente chamou o Igor 3K de caloteiro. E daí tava meio que todo mundo falando sobre isso e todo mundo voltou a ficar do lado do Monark. Eu não sei por que caralho tava todo mundo voltando. Gente, por causa da posição da câmera, parece que eu tenho uma mão gigante. Mas eu juro que eu não tenho, tá bom? Bom, eu não sei por que todo mundo voltou a ficar do lado do Monark nessa porra, mas daí veio o Serjão Foguetes e falou que no início do podcast o Monark foi escolher o Igor 3K e que o Monark emprestou o carro pra eles irem pro Paraguai buscar equipamento pra eles começarem o podcast e que ele cedeu um quarto dele e que, meu Deus... E, tipo assim, ele deu uma lambidona no Monark, basicamente, e daí todo mundo ficou mais ainda do lado do Monark. Então, o Igor 3K fez um vídeo respondendo as críticas e ele falou que a história, na verdade, era outra. Ele falou que antes deles começarem o podcast, ele tava com uma grana pra investir em algo, ele só não sabia ainda qual seria o projeto que ele ia investir e que o Monark, que tava completamente fudido nessa época, inclusive o Igor 3K falou que ele tinha conseguido um contrato com o Facebook pro Monark fazer umas streams lá. Enfim, ele disse que o Monark entrou só com a ideia do podcast e ele, sim, ofereceu um quarto que ele tinha lá na casa dele, porque daí ele só teria um custo a menos de ter que alugar uma sala e ele tinha um quarto sobrando. E daí ele disse que, sim, tava no contrato que o Monark ia receber esses $50 mil quando o Flow batesse tal meta de lucro. E que o Flow só tinha batido essa meta 4 vezes durante todo o processo. E que nessas 4 vezes que o Flow bateu o lucro, ele realmente mandou $50 mil pro Monark. Ah, também esqueci de mencionar que o Monark tinha falado que ele tentou falar com o Igor 3K e que ele não conseguiu. E o Igor 3K falou que, tipo assim, isso não faz nenhum sentido, porque, cara, eles foram amigos por anos e anos. Tipo, ele conhece literalmente a família do Igor 3K e tal. Tipo, era só ele mandar mensagem pra esposa do Igor, sei lá. Enfim, era só ele chegar lá na casa do Igor, que tá morando no mesmo lugar, ou no estúdio do Flow. Ele podia ter feito isso. Ele disse também que o Monark mudou de número no meio do processo e que daí ele mandou uma mensagem com esse número novo e daí o Igor não respondeu, até porque, sei lá, podia ser um golpe, sei lá. E daí ele não respondeu. E daí isso é o não conseguir falar com o Igor que o Monark tava falando sobre, enfim. E daí, nesse momento, todo mundo ficou a favor do Igor, né? Só que daí puxaram Rios, sei lá, que o Igor apareceu, falando sobre o faturamento da empresa Flow Podcast, e ele disse que a empresa tinha faturado $50 milhões no último ano. E que daí, assim, juntando 2 mais 2, como que a empresa só bateu o faturamento de, acho que era $150 mil pra mandar $50 mil pro Monark 4 vezes, sendo que o faturamento anual deles foi 50 milhões. E daí vocês me falam, Laura, faturamento é diferente de lucro. Sim, gente, mas caralho, como que você recebe 50 milhões e você não tem um faturamento de $150 mil por mês? Tem caroço nesse angu. Tem caroço. Bom, mas daí aparentemente o Monark fez um vídeo respondendo que ele não respondeu porra nenhuma. E é basicamente isso, gente. É por isso que a galera não gosta do Monark. Bom, eu espero que vocês tenham odiado esse vídeo. E um beijo pra vocês, tá? Tchau. Tchau!